Olá, tudo bom? Você sabia que tem muitas pessoas que têm testosterona baixa e nem sabem? E aí, apesar de não saberem que tem testosterona baixa, já tem aqueles sinais: cansaço constante, falta de vigor, menos energia no dia a dia, dificuldade para ganhar ou para manter a massa muscular, a queda da libido, recuperação muscular mais lenta. E isso pode acontecer tanto em homens quanto mulheres. Esse é um ponto muito importante. Mas a gente sabe que normalmente está mais relacionado com pessoas a partir dos 35, 40 anos. E aí surge uma dúvida muito comum, né? As pessoas me perguntam: Patrícia, será que tem alguma forma da gente conseguir estimular mais a nossa produção natural de testosterona? Tem alimentos que podem apoiar essa produção de testosterona no nosso organismo? Então, vou te falar aqui hoje sim quais são os alimentos que podem te ajudar e no final eu vou te falar uma forma de combinar eles todos numa bebida deliciosa que você vai adorar. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar, né? Você tem hábito de dosar o hormônio da testosterona? Ela já veio baixa? Vem normal? Normalmente você faz alguma coisa no seu dia a dia ou de estilo de vida, de alimentação, pensando na sua testosterona? Escreve pra mim aqui embaixo nos comentários. Se você puder, já vai deixando a sua curtida, isso é super importante pra mim aqui no canal. Isso mostra pro YouTube que você apoia e confia no meu conteúdo. E se você conhece alguém que gosta desse assunto, já compartilha esse vídeo. Vamos ampliar nessa corrente do bem. A testosterona é um hormônio muito importante, né? E quando a gente fala da testosterona, muitas pessoas querem saber como aumentar a testosterona. Isso é super importante, mas além disso, é importante a gente não bloquear a produção de testosterona no nosso corpo. A testosterona é muitas vezes derrubada, a produção dela, nesse período noturno, em que normalmente acontece o pico de produção, por um sono ruim, estresse elevado, inflamação, pico de glicose, insulina em excesso, ou até mesmo um excesso de cortisol no momento que não deveria. Ou seja, não vai adiantar se você se alimenta bem, faz musculação, mas você sabota aquele ambiente hormonal que faria com que a sua secreção de testosterona acontecesse no dia a dia. Então, o ideal é que a gente consiga proteger essa nossa produção natural de testosterona, principalmente à noite, durante o sono, que é quando a gente tem uma maior produção diária de testosterona nesse momento. Então, vou falar para você agora alimentos que você pode consumir no período do fim do dia, da noite, que pode te dar esse suporte interessante justamente para esse período tão importante. Primeiro da nossa lista é a semente de abóbora e é uma das melhores escolhas quando a gente fala de produção endógena de testosterona. Então, não é modismo, não é nada disso, é uma fisiologia básica mesmo. A semente de abóbora é naturalmente rica em 3 componentes chaves para estimular a produção de testosterona, que são o zinco, o magnésio e também os fitoesteróides. Então vamos entender, né, certinho como cada um funciona. O zinco, ele é uma peça-chave na produção da testosterona, é um dos minerais mais importantes quando a gente pensa em testosterona. Primeiro porque ele participa diretamente da síntese hormonal nos testículos no homem, na regulação do eixo hormonal relacionado à produção de testosterona, que é o hipotálamo, hipófise e gônadas, e na conversão adequada dos hormônios sexuais. Então, o que a ciência já conseguiu determinar pra gente? Que a deficiência de zinco está associada a níveis mais baixos de testosterona e que as pessoas que têm uma ingestão inadequada quando fazem reposição de zinco restaram a níveis normais essa secreção. Ou seja, o zinco ele não é um estimulante artificial da testosterona, na verdade ele é um nutriente essencial sem o qual o corpo simplesmente não consegue produzir a testosterona na forma adequada. E muitas pessoas podem ter ingestão suficiente, principalmente se você come pouca carne, se você não consome sementes oleaginosas, se você tem estresse crônico e se você tem má absorção intestinal. Então, é um nutriente muito relacionado com a testosterona e, como eu te falei, a semente de abóbora é uma excelente fonte. Aliás, a semente de abóbora também é uma ótima fonte de magnésio, né, que eu te falei, e que também o magnésio está muito relacionado com a produção endógena de testosterona e também um outro gancho, o sono. A gente sabe que a testosterona não depende só da produção, ela depende muito do sono, desse momento ideal de produção dela, desse horário de produção, principalmente do sono profundo. O magnésio a gente sabe que ele atua no relaxamento muscular, na redução da excitabilidade do sistema nervoso e na melhora da qualidade do sono. E isso é fundamental, porque a maior parte da produção de testosterona acontece durante o sono. Muitas pessoas não sabem disso. Então, se a pessoa dorme mal, acorda muitas vezes de madrugada, aqueles microdespertares, fica em estado de alerta, né? Tipo, de manhã, de madrugada acorda, vai fazer xixi e não consegue voltar a dormir.
a produção de testosterona cai, mesmo com uma alimentação aparentemente boa. Então, nesse sentido, a semente de abóbora ajuda porque tem uma quantidade bem expressiva, bem significativa do magnésio também. A semente de abóbora também tem os fitoesteróis, que está muito associado à saúde da próstata, no caso dos homens, e ao equilíbrio hormonal. Eles têm uma ação anti-inflamatória leve, estão associados à saúde da próstata, ajudam no equilíbrio do metabolismo hormonal e principalmente em homens acima de 40, 50 anos, a gente já sabe que a próstata merece atenção porque essas alterações vão ficando mais evidentes e a pessoa pode passar a ter uma hiperplasia benigna da próstata. Então, é um suporte indireto e pode ajudar nesse contexto hormonal e metabólico também. Muitas pessoas falam, então vou começar a comer semente de abóbora o dia inteiro para ter resultados. Não precisa exagerar, os estudos já verificaram que normalmente uma quantidade em torno de uma colher de sopa por dia pode ser já bem interessante para te ajudar, de forma complementar, né, a atingir as necessidades desses nutrientes tão importantes. Segundo alimento da nossa lista é o feno grego, que realmente faz uma diferença muito interessante e já tem muitos estudos relacionando com a produção de testosterona. Então, o que ele faz no nosso corpo? Ele tem basicamente nutrientes bioativos como saponinas esteroidais que têm um efeito sobre o metabolismo da glicose, sensibilidade à insulina, inflamação, função sexual. A gente sabe que isso pode ajudar a criar um ambiente metabólico mais favorável para a ação dos hormônios sexuais. Então, e muitas pessoas que têm resistência à insulina têm dificuldade na produção da testosterona, porque uma coisa está contrarregulando a outra. Tem um vídeo no canal falando mais sobre isso também, barriga grande, testosterona mais baixa. Então, como o feno grego ajuda nessa questão da sensibilidade à insulina, e essa questão metabólica mesmo pode ajudar. Além disso, ele tem muitos estudos já fazendo uma correlação com libido e função sexual. Os resultados mais consistentes na literatura científica não são só sobre o aumento da testosterona total, mas sobre a libido, melhora da função sexual, percepção subjetiva dessa performance, desse vigor sexual. E isso é importante, porque muitos homens que relatam que têm questões com a testosterona é por causa dessa parte também tão interessante e tão importante para a saúde, para o bem-estar, né, do homem fisiológico. Então, como ele pode atuar diretamente nisso, cada vez mais pessoas vêm tentando utilizar. Além disso, o feno grego, os estudos já verificaram que ele pode aumentar levemente a testosterona livre, o que é bem interessante, e também, importantíssimo, reduzir a conversão da testosterona em outros metabólicos, ou seja, preservar mais a testosterona no organismo. Normalmente o feno grego é muito interessante de ser utilizado e dá um efeito muito bom em homens com resistência à insulina, com mais de 40, 50 anos e com um estilo de vida mais sedentário, porque normalmente já tem mais sobrepeso, tem essa questão metabólica associada, resistência à insulina para diabetes tipo 2, então ele pode ajudar muito nesse sentido. Eu até tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre feno grego e diabetes, né, que tem tudo a ver com esse sentido também. Vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você. Existem outros alimentos que também podem dar uma melhorada nessa questão da testosterona. Um deles é o gengibre, porque ele tem uma ação anti-inflamatória e a gente sabe que com menos inflamação, a gente tem uma melhor sinalização hormonal no nosso organismo. Ele tem gingerol, chaogaus, então tem essa ação anti-inflamatória bem documentada. E a gente sabe também, né, que quando a pessoa tem uma inflamação crônica já constante, tem um aumento no cortisol, piora na sinalização hormonal e pode prejudicar a resposta dos tecidos à testosterona. Então, o gengibre pode ser uma opção muito interessante, até por conta também da questão da sensibilidade à insulina, que está relacionada com o gengibre também, por conta dessa questão de favorecer essa parte hormonal relacionada à sensibilidade à insulina também. Outro ingrediente que muitas pessoas não sabem, mas pode ajudar, é o cacau 100%. O cacau entra como um aliado muito interessante, principalmente nesse período noturno, porque ele tem o magnésio, mais uma vez, né, que eu já falei para você da importância para o sono e tudo mais, e tem os polifenóis, que ajudam a diminuir o estresse oxidativo, melhor sinalização hormonal. Então, muitos compostos antioxidantes aí que podem ter um efeito benéfico com relação a essa resposta dos tecidos à testosterona, né, a função otimizada nesse sentido. Outro alimento é a canela, que a gente já sabe que tem muitos estudos fazendo uma correlação entre o consumo de canela e melhora da saúde metabólica também por conta dessa questão da glicose, insulina, testosterona.
né, por ela poder ajudar pelo cinnamaldeído a melhorar essa questão da sensibilidade à insulina, reduzir picos glicêmicos, estabilizar a glicose no sangue. Então, acaba sendo uma opção muito interessante também, e principalmente quando a gente pensa de consumir no período da noite, né? Outra questão também é a gente pensar, nesse momento da noite, acrescentar alguma fonte de proteína de alto valor biológico, porque isso ajuda com relação à produção de testosterona noturna. A gente sabe, inclusive, que durante a noite a gente tem um pico do hormônio do crescimento, né, o GH, que estimula a própria produção das células musculares no nosso organismo. E a gente sabe que o ganho de massa muscular está muito relacionado com o aumento da testosterona, né? Tudo isso está muito relacionado no nosso corpo. Manutenção, preservação, aumento de tecido muscular, aumenta a sinalização do corpo para estimular mais produção de testosterona. Então, estimular um consumo de proteína saudável, magra e de alto valor biológico antes de dormir é uma boa opção. Então, o whey protein estaria super bem aqui nesse horário, e principalmente porque, como a gente acrescentaria aqui outros ingredientes, né, como o próprio cacau que tem fibras, a semente de abóbora que tem fibras, o feno grego, isso ajudaria nesse sentido também a lentificar ainda mais a absorção do whey, que já tem uma absorção um pouquinho mais lenta, então fazendo com que essa infusão seja gradual ao longo da noite, favorecendo esse ambiente metabólico mais propício para o crescimento muscular e, de forma indireta, a melhora da testosterona também. Vamos pensar, então, em como conjugar esses alimentos, né, de uma forma saborosa e prática para o dia a dia. Acredito que a melhor opção seja fazer uma vitamina, né, porque a gente baixa no liquidificador, é fácil, rápido, e um bom horário pode ser em complemento ao seu jantar ou numa ceia que você faça à noite. Então, você pode acrescentar nessa vitamina água como base para até diminuir um pouco as calorias e carboidratos e tudo mais, até porque diminuir o pico de carboidrato à noite vai te ajudar na insulina, você já percebeu, e que vai te ajudar na testosterona também. Então, nessa água, você pode acrescentar uma colher de sopa da semente de abóbora, você pode acrescentar o feno grego, uma colher de chá das sementes e bater junto, que também funciona super bem. Ele é bem durinho, mas como a gente vai fazer o suco, vitamina, né, não tem problema nenhum. Você pode colocar uma colher de chá de cacau 100% e colocar um pouco de gengibre, canela, de acordo com as suas necessidades. Normalmente meia ou uma colher de chá, de café, desculpa, que é menorzinha, já é mais do que o suficiente. Uma medida de whey protein, e eu acho que o de baunilha funciona melhor nesse sentido. E aí você pode usar para complementar o sabor ou frutas vermelhas ou abacate, porque, mais uma vez, a gente não quer dar um pico de insulina nesse momento. Então, frutas com muito carboidrato seriam contraprodutivas nesse sentido. Eu acho que a melhor opção são as frutinhas vermelhas mesmo, que combinam bem, inclusive, com esses sabores todos. E aí você pode bater e tomar. E lembra que, obviamente, essa aqui é uma sugestão minha, até de quantidades e tudo, mas relacionada com os estudos científicos, com os consensos. Se você quer alguma prescrição individualizada, se está na dúvida se esses alimentos funcionam bem para você, a quantidade que você deveria tomar, consulta o seu médico ou seu nutricionista aí na sua cidade. Inclusive, se você já tem alguma questão de saúde associada, tá bom? Só mais uma dica, que quando eu falo para você tomar à noite ou na ceia, não é para tomar e deitar, né? Porque senão você vai acabar acordando durante a noite para urinar. Então, o ideal é pelo menos 1h30, 2 horas antes de dormir, fazer essa vitamina para você ter uma boa noite de sono. Me conta, então, se você já consumiu alguns desses ingredientes, vai passar a incorporar. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, isso me ajuda muito aqui no canal, e compartilha com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.